Pode sentar, meus irmãos, eu peço que vocês abram suas Bíblias aí. Silêncio, meus irmãos. Em nome de Jesus, abram suas Bíblias e façam silêncio. A não ser que se for para dar glória a Deus, aleluia, louvar o nome de Jesus. Aí está liberado. Pessoal lá do fundo também, por gentileza, foco aqui. É Jesus falando, amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? É Cristo falando. É Cristo, é Cristo, é Cristo. Abra suas Bíblias aí em Ezequiel, capítulo de número 9, verso 1 ao verso 11. E olha para cá, meus irmãos, olha para cá, foco. Nós somos todos maduros aqui. Às vezes parece que nós somos parece que somos crianças, não conseguimos. É um local diferente, uma coisa diferente, já ficamos assim, apavorados. Assim, ó, olha aqui para mim aqui. Olha para mim. Conhece o crente ventilador? Assim. Eu não sei vocês, irmãos. Eu aceitei Jesus numa Assembleia de Deus e a gente orava antes de começar o culto. Quem aqui se lembra desse costume e veio de uma Assembleia de Deus? Se chegou antes do culto, o que fazia? Dobrava o joelho. E tinha uns irmãos que dobravam o joelho e eles oravam de olho aberto assim, ó. Amém, glória a Deus. Eu achava isso tão estranho, cara. A curiosidade era melhor do que a vontade de estar perto de Jesus. Ok? Então, quem chegou depois do início, deixa eu dizer aqui. Nós estamos em obras. Aqui é a porta de entrada. Vai ter como uma espécie de um corredor, um pequeno corredor, que vai largar a pessoa mais adiante. Nós estamos sem palco, estamos sem várias coisas. Mas era importantíssimo, olha para cá, meus irmãos, por favor. Depois vocês marcam um churrasco. É importantíssimo que vocês vejam em que pé nós estamos, em como nós precisamos que a igreja esteja entendendo e comprando isso, vivendo isso. É fundamental. É fundamental. Ok? Ezequiel, capítulo de número 9, do verso 1 ao verso 11. Vamos usar as nossas Bíblias. Abra a sua Bíblia aí. Ezequiel 9, do verso 1 ao verso 11. Vai ser uma alegria. E sabe por que eu estou tranquilo pregando com essa porta sendo aberta o tempo todo? Irmãos, eu prego o evangelho desde os meus 15 anos. Eu preguei a 2 metros de um banheiro uma vez, numa congregação. Eu nunca vou me esquecer isso aí. Mariane, eu estou pregando aqui, ó. Tinha um banheiro, a porta de um banheiro virada para o povo. Então, tudo que acontecia dentro desse banheiro, as pessoas ficavam sabendo no meio do culto. E eu nunca vou me esquecer, eu estou pregando e uma mãe foi levar uma criança, assim, no banheiro. E aquele barulho da mãe xingando a criança. E daí, fez o que tinha que fazer ali, a porta já meio que abriu, dando descarga, e eu no meio do sermão. Então, tranquilo, tá bom? Amém, meus irmãos? Vai ser bom assim. Vão chegando. Mais pessoas ali. Tem mais pessoas? Tem? Pode entrar agora. Nós vamos esperar. Fica à vontade. Não vai ter mais esse constrangimento daqui a uns dias. Né, Daniel? Vamos lá. Ezequiel capítulo 9, do verso 1 a 11. Então ouvi que ele gritava em alta voz, dizendo: venham cá, vocês que estão encarregados da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que viam 6 homens pelo caminho do portão superior, que dá para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Entre eles estava um homem vestido de linho, com um estojo de escriba na cintura. Eles entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada do templo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escriba à cintura. Verso 4. E lhe disse: passe pelo meio da cidade. Escute isso. Passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Depois ouviu o Senhor dizer aos outros homens: passem pela cidade após ele e matem.
Que os olhos de vocês não tenham piedade e não poupem ninguém. Matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. E ele lhes disse: contaminem o templo, encham de mortos os seus átrios. Vão. Eles saíram e começaram a matar na cidade. Verso 8. Enquanto a matança continuava, fiquei ali sozinho. Grave isso. Grave isso. Se você tem uma caneta com você, sublinhe isso. Verso 8. Enquanto a matança continuava, fiquei ali sozinho. Caí com o rosto em terra, clamei e disse: ah, Senhor Deus, será que vais destruir todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Verso 9. Ele me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Quanto a mim, os meus olhos não terão piedade e não pouparei ninguém. Eu lhes darei o que merecem por seus atos. Então, o homem que estava vestido de linho, que tinha o estojo de escriba à cintura, relatou dizendo: fiz como me ordenaste. Amém. Esse texto, ele é extremamente apropriado para nós aqui. Se você voltar no capítulo 8, um capítulo anterior, você vai ver atrocidades sendo cometidas ali em Israel. O profeta Ezequiel comenta, no capítulo 8, ele fala sobre pecados que eles faziam, grandes abominações, verso 6, que a casa de Israel fazia naquele santuário, escute, com o propósito de que Deus se afastasse deles. Eles pecavam propositadamente para que Deus se afastasse do meio deles. Olha para mim aqui, fica focado em mim. O interesse deles era que Deus se afastasse dali. O interesse era que Deus se afastasse daquele lugar. 70 homens anciãos de Israel, e eles estavam com um incensário na mão. Olha para mim aqui. Eles estavam adorando a deuses que tinham formas de répteis, toda sorte de lixo e de imundícia. Deus fala com Ezequiel no capítulo 8, tu vai ver coisas piores do que essas. Aí ele faz um furo na parede e ele começa a olhar mulheres pranteando pelo deus Tamuz, chorando nos seus cultos idólatras. E Deus vai anunciando, escute, que vai vir um juízo violento sobre aquele povo. Olha para mim aqui, gente, principalmente lá do fundo. Quem está no fundo, a gente age como se não estivesse no culto. Vocês estão dentro do culto. Olhem para mim aqui. Foco em mim. Isso é sério. Aí nós chegamos no capítulo 9. E no capítulo 9 nós vemos uma matança. É uma visão. E nós vemos uma matança. E Deus diz: não poupem ninguém. Crianças, mulheres, velhos, idosos, homens, não poupem ninguém. Ninguém. Exceto aqueles que tiverem a marca na testa. Aqueles marcados pelo Senhor. Que depois, lá no final em Apocalipse, nós vamos ver isso de novo. Que eles terão a marca do Senhor na testa. Se existe a marca da besta na testa e na mão direita,
o povo de Deus também possui a marca do Senhor na fronte. Olha para mim aqui, meus irmãos. E todos começam a ser mortos. 6 homens, verso 2, vêm pelo caminho do portão superior, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Entre eles estava um homem vestido de linho, com um estojo de escriba à cintura. Ele entrava e se puseram junto ao altar de bronze. O próprio Senhor Jesus entra com esses homens que vão matar todo o povo. A visão é aterrorizante. Eu preguei em Apocalipse para vocês e eu falei que sempre quando alguém vem medir, anotar, é juízo na Bíblia. Deus está vindo para julgar esse povo, escute. E eles começam a matança, a matar todos aqueles idólatras. E todos vão caindo um a um. E é dito para que sejam mortos velhos, jovens, moças, crianças e as mulheres, até exterminá-los, mas não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Verso 6, comecem pelo meu santuário. Aí o apóstolo Pedro, não está no esboço, mas eu me lembro, o apóstolo Pedro diz o quê? O juízo começa pela casa de Deus. Ah, Senhor, julga o mundo. Ele vai julgar, mas ele vai começar por nós. Escute. Então chegamos no derradeiro verso 8. Enquanto a matança continuava, Ezequiel diz: fiquei ali sozinho. Eles estão caindo um a um. Eles estão morrendo. Eles estão caindo. Estão caindo mortos. Escute. Então Ezequiel está parado ali sozinho e todos ao seu redor estão mortos. Por que Ezequiel foi poupado? Por que Ezequiel não morreu junto? Por que Ezequiel foi poupado? As abominações da casa de Judá subiram até as narinas do Senhor. E Deus agora está retribuindo todos os pecados da casa de Israel. Ezequiel vê os abatedores sair com armas. Ele marca, ele começa o trabalho dele. E eles vão caminhando em cada rua, cada viela, e eles vão matando todos aqueles que não tinham a marca de Deus, aqueles que se escondiam nas suas casas. Esses matadores vão entrando e matando e executando um a um. E a Bíblia diz que Ezequiel ficou ali sozinho. Todos aqueles que não foram marcados com aquela marca de tinta do tinteiro na testa foram mortos. Só que o profeta foi poupado de uma carnificina universal. E os seus pés estavam envoltos a carcaças, a corpos sem vida. A matança era geral. E a Bíblia diz: e fiquei ali sozinho. Por que ele ficou sozinho? Porque ele era um homem fiel no meio de um povo infiel. Escute. Escute. Ele havia servido o Senhor no meio da depravação. E nós temos pessoas que dizem assim: ah, mas se Deus for executar juízo sobre o mundo, então ele tem que matar todo mundo. Isso é uma visão ímpia. Como se Deus não soubesse fazer diferença daquele que serve ao Senhor e daquele que não serve. Como se o ímpio e o justo fossem iguais. A Bíblia faz divisão. A Bíblia faz divisão daqueles... Olha para cá. Olha para cá. Foco aqui. A Bíblia faz divisão daqueles que estão servindo a Deus e daqueles que servem o diabo. Olha para mim aqui. Agora vamos ficar apenas com o verso 8. Enquanto a matança continuava, fiquei ali sozinho. De boa. Isso tem a ver muito com a época que nós estamos vivendo. Nós
fomos assolados por juízos. E queira você dizer que sim ou que não importa. Nós fomos. A pandemia foi um. Nós não temos a Escritura, nós não temos a Bíblia narrando o período de hoje. Então nós não temos como saber os pormenores. Qual foi o critério que Deus usou? Qual foi? Nós não sabemos. Só que algo em nível de escala global, Deus estava julgando. E eu pergunto para você, a humanidade se arrependeu dos seus pecados? Ficaram mais humildes? Após as enchentes, o povo gaúcho se voltou para o Senhor, abandonaram suas práticas idólatras? Ficaram mais humildes perante o seu próximo? Não. A pergunta que fica aqui para nós é: por quê? Quantos que estão aqui que conheceram alguém que morreu na pandemia? Levanta a mão. Quantos que estão aqui que conheceram alguém que morreu nas enchentes? Levanta a mão. Escute. Por que você foi poupado? Eu sei o porquê que Ezequiel foi poupado. A Bíblia é clara. Quanto a nós não sabemos bem ao certo, mas nós vamos investigar rapidamente isso aqui. Em primeiro lugar, o motivo de você ter sido preservado não é porque você é perfeito. Você não é perfeito. Você não possui perfeição. Você não é perfeito. Em segundo lugar, o motivo de você ter sido preservado não é porque você é inteligente. Não é. Vários aqui não são inteligentes. Olha para mim aqui, meus irmãos. Fica olhando aqui para mim. Não é por causa da sua sabedoria que você foi poupado. Em quarto, não é por causa da sua riqueza. Em quinto, não é por causa da sua educação. Nós temos pessoas bem mal educadas aqui no nosso meio. Em sexto, não é por causa dos seus bons pensamentos. Você não pensa coisas tão boas assim. Em sétimo, não é por causa do seu passado. Se nós fôssemos investigar o passado de algumas pessoas aqui, nós ficaríamos apavorados. Tem gente aqui que vive uma vida dupla. Aparenta uma coisa e é outra. Isso é sério. Não é por causa da sua família. A sua família é cheia de pecados. Ah, pastor, não, a minha não. É que só que você não sabe. Não contaram para você ainda. Não é por causa da sua influência. Olha para mim aqui. Você não tem como parar a mão de um Deus Todo-Poderoso quando está julgando uma nação. Em décimo, você não foi poupado por causa da sua força. Você é fraco. Eu sou fraco. Nós não temos como parar o Senhor. Então, por que você e eu estamos aqui essa noite? Por que a pandemia e as enchentes não destruíram você e a mim? Por quê? Qual o motivo de você e eu estarmos aqui hoje? Em primeiro lugar, você não foi levado pelo Covid e nem pela enchente, por causa da graça de Deus. Aleluia. Eu vou repetir. Você deveria ter sido levado, mas o Senhor teve graça com você, agiu com favor que você não merece. Por causa da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, você foi poupado. Deus poupou você. Deus teve misericórdia de você, porque Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Olha para mim aqui. Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Em primeiro lugar, por causa da graça de Deus. Em segundo lugar, porque você e eu fomos poupados? Porque você precisa de mais tempo para o arrependimento. Alguns dos que estão aqui, se tivessem sido levados
pela morte na pandemia, teriam ido direto ao inferno. E nós aqui nessa igreja acreditamos no inferno literal. Quando a Bíblia fala de fogo, ela está falando de fogo. Nós acreditamos no juízo de Deus, assim como acreditamos no céu. Então Deus está dando mais tempo para você se arrepender dos seus pecados. Deus viu que o seu arrependimento não estava como deveria. Então Deus teve misericórdia de você. Em segundo lugar, você foi poupado porque você precisa de mais tempo para se arrepender. Em terceiro, porque você foi preservado, assim como Ezequiel, que ficou rodeado de mortos. Porque você foi preservado. Em terceiro, por causa da sua ignorância. Alguns que estão aqui são ignorantes. Você não tem noção nem da sua condição. Você não tem condição da sua situação diante de Deus. Pela sua ignorância. Em quarto, por que você foi preservado? Por causa da obra que Deus quer realizar em sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem uma obra para fazer em você. Deus tem ainda coisas para agir através de você. E Ele disse não. Talvez demônios queriam tragar você, mas Jesus intercedeu por você, porque Ele tem uma obra na sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Em quinto, por que Deus preservou você? Por causa da eleição. Porque Deus elegeu você desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, você nem existia e Deus amou você. A Bíblia diz que Ele nos conheceu. Conhecimento na Bíblia é relacionamento. Adão conheceu a Eva, teve um relacionamento, uma intimidade. Quando Deus nos conheceu, Ele tinha um relacionamento paternal conosco antes de existirmos. Sempre quando Deus na eternidade pensava em você e em mim, Ele pensava em nós no eterno, no amado, em Cristo. Os seus afetos se contorciam por nós. Deus elegeu você, e isso não é pelo que você fez, é pelo beneplácito de Deus, diz a palavra. É porque Deus é bom até com quem não merece. Ele elegeu você. Em sexto, por que você foi preservado? Olha para mim aqui. Olha para mim. Por que você foi preservado? Por causa do perdão. Você é pecador, eu sou pecador. Mas Deus resolveu nos perdoar em Cristo. Porque fomos perdoados. A dívida que estava contra nós foi rasgada. Foi destruída, foi encravada na cruz. Aquela dívida de mandamentos e ordenanças que nós não tínhamos como sequer administrar, Deus nos perdoou. Por que você foi preservado? Em sétimo, por causa da justificação. Você, olha para mim aqui, você não foi só preservado, você foi justificado, você foi tornado justo. Você tem noção do que é isso? A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, que Deus, em Cristo, Ele não imputou sobre nós os nossos pecados, mas eles estavam sobre Cristo. O santo Martinho Lutero dizia que essa é a grande troca. Você entregou para Cristo os seus pensamentos pecaminosos, suas ações pecaminosas, suas intenções pecaminosas, e o que Cristo entregou para você, Ele entregou uma vida perfeita, uma vida justa, uma vida santa. Agora, por causa disso, você é justo diante de Deus. Se você entendesse isso, você já estaria com as mãos levantadas, você estaria com a sua boca aberta, glorificando e exaltando ao nome de Jesus. Por causa da justificação, você foi poupado. Bendito seja o Senhor. Por que você foi preservado? Em oitavo,
Você foi preservado para que você abandone a sua antiga vida. Você foi preservado com o propósito de abandonar o que você ainda não abandonou. Você está nesse momento perguntando se é com você. Deus mandou dizer para você que é com você que Ele está falando. Existe uma cova aberta para você. Se você não abandonar essa vida dupla, você vai cair nesse lugar. Mas hoje tem uma saída para você aqui. Existe amor, graça e misericórdia para você. Abandone esse pecado agora. Você vai jogar limpo. Você vai abrir o peito. Você vai contar o que você está fazendo e escondendo de todo mundo. Você tem escondido isso do seu cônjuge. Você tem vivido uma vida dupla. E você mesmo assim foi preservado. Você foi preservado porque Deus quer que você abandone a sua vida antiga. Eu vou repetir isso aqui. O Espírito Santo está aqui essa noite. O Espírito Santo está aqui essa noite. O Espírito Santo manda eu insistir nisso aqui. Você foi preservado para que você abandone a vida de pecado que você tem escondido. E você está escondendo de sua esposa. Você está escondendo pecados da sua esposa. Você tem flertado com outras mulheres. Você ainda não consumou nenhum ato, mas você tem flertado com outras mulheres. E o Espírito Santo está aqui. E Ele está enojado disso, mas Ele tem mantido você por sua infinita misericórdia. Abandone essa vida hoje aqui. Abandone essa vida hoje aqui. Você não terá outra oportunidade. É hoje. Escute. Você pensa que você vai conseguir abandonar esse pecado sozinho. Você diz agora que você recebe o que eu estou dizendo, mas você não vai falar porque você tem vergonha. O Senhor mandou dizer para você, você não vai abandonar esse pecado sozinho. Você não vai conseguir. Os termos são de Deus, não os seus. Quem define os termos da aliança é o Senhor. Você vai confessar o que você tem feito. Antes de sair por aquela porta, você vai chamar o seu líder de GC e você vai confessar. Por que você foi preservado? Em nono, para que você seja humilde. Para que você seja humilde. Você tem sido orgulhoso, orgulhosa, vaidoso, vaidosa, arrogante, soberbo, soberba. Você acha que você tem alguma coisa a oferecer para o Senhor e não tem. É tudo dele. É tudo dele. O poder é dele, a graça é dele, o ministério é dele, a unção é dele, o fôlego de vida é dele. É tudo dele. É tudo dele. Deus chama você para que você volte ao primeiro amor. Em décimo,
Por que você foi preservado? Em 10º, para que você testemunhe o livramento de Deus em tua vida. O que nós deveríamos fazer daqui para frente é uma vez por ano nos reunirmos com a nossa família e contar o que ocorreu em 2020 e em 2024. E contar como Deus nos preservou. E relatar aos nossos filhos, e relatar aos nossos netos, como Deus nos preservou, como Deus teve misericórdia de nós, como Deus nos guardou, como Deus nos preservou, nos encorajou e nos manteve unidos, porque isso não foi uma obra nossa, isso foi uma obra do Senhor. Do Senhor. Você não testemunha, você não fala de Jesus, você não usa, olha para mim, você não usa a sua rede de conhecimento, o seu WhatsApp, redes sociais, seus vizinhos, você não fala de Cristo, porque você tem vergonha. Deixa eu dizer uma coisa para você, me deixa perturbar você com a palavra, porque muitos pastores, sabe o que eles fazem? Eles pegam, a função dos pastores muitas vezes, é pegar um texto bíblico que diz A, e eles botam toda a sua força argumentativa, para dizer que o texto está dizendo B, e eles chamam isso de teologia. Isso não é teologia. A minha função é que você leia o texto como exatamente o texto está falando. E a Bíblia diz que ficarão de fora aqueles tímidos. E nós, não, mas veja bem, não é isso, não é aquilo. Não é o tímido do que envolve a vida dele, mas é no que envolve o reino de Deus. Aqueles que não confessam a Cristo diante dos homens, Jesus não os confessará diante do Senhor. Você foi preservado para testemunhar. Vou repetir isso aqui. Você, solteira, moça, Felipe, como é que é o nome da tua filha mesmo? Isabela? Isabela. Isabela, tu não era para estar aqui, Isabela. O Senhor te preservou para que tu testemunhe. Para que tu seja uma testemunha desde agora. Para que tu testemunhe, Isabela. Eu te conheço, tu era bem pequenininha. E o Senhor Deus tem um projeto, um propósito na tua vida. E Ele vai usar muito a tua vida e é para você testemunhar de Cristo. E o Senhor Deus vai abençoar o teu futuro. Vocês jovens que estão aqui, solteiros, que pensam em fazer isso, aquilo outro, talvez você nem case. Mas testemunhar é para você fazer. Samuel, o Senhor Deus te chama para testemunhar, Samuel. O Senhor Deus te chama é para testemunhar agora, Samuel. Não é amanhã, não é depois, é agora, Samuel. Você, minha irmã, você que é mãe e que está sobrecarregada e que precisa de uma palavra que venha, acalme os anseios do teu coração. Eu estou aqui para fazer exatamente o oposto. Eu estou aqui para perturbar a tua consciência. Deus chama você, minha irmã, para testemunhar também. Também. Por quê? Nós fomos preservados. Em último, nós fomos preservados para trabalhar na obra de Deus. Vou repetir. Nós fomos preservados para trabalharmos na obra de Deus. Qual o motivo de uma pessoa aceitar Jesus e não subir ao céu, senão o motivo de testemunhar e de trabalhar na obra de Deus? Olha para mim aqui. Olhe para mim.
Esse texto, ele não se cumpriu plenamente ainda. Sabe quando que ele vai se cumprir? Na eternidade. Na eternidade, nós olharemos para Ezequiel 9 e vamos ver esse texto se cumprindo, porque os ímpios estarão no inferno e nós estaremos com o Senhor. Ficará apenas a igreja de pé sozinha. E deixa eu dizer uma coisa: se você hoje não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno, junto com aqueles que não foram marcados com o sangue de Jesus. Há uma escolha para você aqui essa noite. Jesus é o Salvador dos homens, e mais ninguém. Apenas Jesus pode salvar você. Mas nós, como Vintage, igreja local aqui, Deus nos preservou para esse momento. Então nós estamos aqui nesse prédio. Não tem um palco. Temos um pouco do ar, que seria muito pior sem esse ar. Sem esse teto isolando, seria infinitamente pior. E isso aqui vem da mão do Senhor. Escute isso. Isso aqui vem da mão do Senhor. Deus, durante toda a eternidade, não quis que o primeiro culto fosse com tudo perfeito. Há trabalho a ser feito. Há uma obra a ser feita. E você foi preservado para fazer essa obra. E veja, algumas pessoas acham, podem achar, e eu tenho certeza que acharão, porque são cretinas e canalhas, que eu estou forçando o texto em prol de uma aplicação pessoal. E não. Eu estou dizendo, assim diz o Senhor. Você foi preservado para essa obra. Deus manda dizer para você que você precisa se envolver com essa obra. Deus espera e Deus está olhando para você, que suas mãos sejam mais generosas do que elas foram até aqui. Porque quem vai cuidar da tua casa é o Senhor e não o governo do Brasil. Porque Deus espera que você seja mais generoso com as suas mãos e com o seu tempo. Aqui com essa obra. Ah, mas tem vários locais. Temos vários locais para fazer a obra de Deus. Mas Deus colocou você aqui. Deus plantou os seus e os meus pés aqui. Aqui. E é aqui que o impacto do reino de Deus começa para você e para mim. Bendito seja o nome do Senhor. Deus chama você e eu. Deus chama você e eu para trabalharmos aqui. Por que que nós fomos preservados? Você e eu fomos preservados para trabalharmos na obra de Deus. Você está vendo? Esse teto não estava desse jeito. Ele foi arrumado. As paredes foram arrumadas. A gente tem alguma imagem do prédio pronto? Não tem telão? Não? Não conseguimos? Tá. Olhe para mim aqui, meus irmãos. Nós vamos fazer isso. Os recursos Deus já nos deu. Nós precisamos que você esteja com o coração convertido ao trabalho que estamos fazendo. Nós vamos responder esse sermão levantando uma oferta poderosa, porque a obra parou por falta de recurso. Parou. Nós fizemos até aqui e nós precisamos concluir a obra. Neemias levantou o muro da cidade de Jerusalém, que estava há 104 anos para ser concluída. Ele levantou em 53 dias. A obra de Deus pode ser paralisada com inúmeras desculpas.
Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A obra daqui, escute o que eu vou dizer. Escute o que eu vou dizer. O Espírito Santo fala muito forte dentro do meu coração. O seguinte: todo o recurso que nós precisamos está aqui dentro desse prédio nesse momento. Deus pode e vai enviar recursos de fora. Mas isso está envolvido em nossa incredulidade. Porque somos incrédulos. Deus nos socorre e nos socorreu e vai nos socorrer. Mas há incredulidade no nosso meio. Incredulidade financeira. O Espírito Santo diz para mim, e nesse momento, eu não estou dizendo em outros momentos da igreja, eu não estou dizendo em outras épocas da Vintage, eu estou dizendo nesse momento, todo o recurso que necessitamos está aqui dentro do prédio, está nas nossas mãos. E você que está pensando em alguém nesse momento, é com você que Deus está contando. E você que nesse momento pensa, não, mas isso aqui é o fulano é a fulana, ela tem mais condições, ele tem mais condições. É com você que Deus está falando. Todo o recurso que necessitamos para concluirmos a obra aqui nesse prédio, o recurso está aqui dentro. E nós vamos servir ao Senhor com uma poderosa oferta. Você é chamado para contribuir. Você é chamado para se juntar ao povo de Deus. Por quê, pastor? Porque você foi preservado. Você foi preservado para isso. Olha para mim aqui. Você foi preservado para esse momento. Você foi preservado para isso. Para suprir e fazer e se entregar pela obra de Deus. Foi para isso que você foi suprido. Líderes da Vintage, eu falo com todos vocês, pastores aqui da igreja, líderes da igreja, qual foi a última vez que você deu uma grande oferta na igreja? Qual foi a última vez que você fez mais do que você se comprometeu? Eu não estou dizendo que você doava 100 e você doou 103, 104 e você doou a mais. Eu não estou dizendo disso. Eu estou falando de algo que exija fé, algo que doa no teu coração. Eu estou falando de 2, 3, 4 vezes mais. E aqui eu me refiro apenas aos líderes. Qual foi a última vez? Pastores, qual foi a última vez? Deus os chama para uma experiência sobrenatural com o Senhor aqui. Por que você foi preservado? Você foi preservado para esse dia. Esse ano nós vamos colocar a igreja em ordem. E você foi preservado para isso. Você foi preservado para isso. Nós temos muito o que resolver. E nós vamos fazer isso em nome de Jesus. E você está sendo chamado pelo Divino Espírito aqui para fazer também isso. Bendito e exaltado seja o Cordeiro de Deus. Nós vamos responder esse sermão ofertando, dizimando com generosidade. Nós não temos a projeção aqui. Onde nós temos o QR Code? Escute, nós temos 4 mesas da ceia. Não precisa sair do seu banco correndo. O Cauê vai voltar aqui e nós vamos cantar mais 4 louvores. Você pode ser, olha para mim aqui, meus irmãos. Não seja o crente ventilador. Nós vamos ofertar no momento que formos cear. Em cima da mesa
ou do lado da mesa nós temos irmãos com o QR Code. Você vai pegar o seu celular, vai fixar ali e vai acessar o seu banco e vai fazer uma transferência, ou por crédito ou por débito, e você vai ofertar generosamente na obra de Deus. Para aqueles que querem ofertar de forma física, né, Everton? Nós estamos com nossos gasofiláceos também em cima das mesas. Quantos nós temos? Em cada mesa nós temos um gasofilácio, que é uma caixa, que você vai ir ali e colocar o seu dinheiro para a obra de Deus. Nós vamos, olha para mim aqui, nós vamos ser generosos nesse momento. Culto em inglês, o termo não é cult, é service, serviço. Porque entende-se que o culto é o local onde servimos a Deus. E nós vamos servir o Senhor. E nesse momento, nossas mãos se estenderão ao Senhor. Mãos que ofertam e mãos que clamam por misericórdia. É isso que nós vamos fazer nesse momento. Faremos isso generosamente, confiando no Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o seu nome. O Senhor coloca valores nos corações aqui. O Senhor já colocou um valor no meu coração, que é para mim ofertar aqui. E eu vou ofertar esse valor. E é um valor alto para mim. Pode não ser para você, mas para mim é um valor alto. E nós faremos isso. Todos juntos aqui. Todos juntos aqui. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Nós vamos fazer isso. E essa obra vai andar em nome de Jesus. E nós não iremos parar. E nós vamos avançar. E o Senhor, eu creio que o Senhor diz isso aqui. E esse local vai ser como um ponto de inflexão na nossa vida espiritual. Você vai ser mais cheio, você vai ser mais santo, você vai ver Deus operando. Nós veremos curas nesse lugar, nós veremos pessoas se convertendo nesse lugar, nós veremos a catequese crescendo nesse lugar. Os ídolos serão abandonados, demônios serão expulsos, e o reino de Deus vai triunfar poderosamente através da sua vida, das suas ofertas, da sua generosidade, do seu tempo, em nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Fique de pé, aplaudindo. Fique de pé, aplaudindo. Fique de pé, aplaudindo. Aplauda mais forte o Senhor. É para ti, Jesus. É para ti, Jesus. Nós fomos poupados. Nós fomos preservados. Você não foi tragado para esse momento. É para esse momento. A tua vida não acabou, está difícil. Sim, está difícil. Mas o Senhor manda dizer para você que a tua vida não acabou. Tem uma caminhada ainda pela frente. Tem um amanhã, tem dias que estão por vir. Deus conta com você ainda. Os cavalos ainda estão na corrida. Estamos na última volta, estamos. Mas os cavalos ainda estão no páreo. Não acabou a corrida. O Senhor Deus ainda tem algo na tua vida. O Senhor Deus vai usar você. Bendito seja o nome de Jesus. Nós vamos cantar ao Senhor respondendo esse sermão. Aleluia. Nós vamos cantar a Jesus. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. E nós vamos juntos cear, comer e beber do Senhor. Quem? Aqueles que estão em Cristo. Aqueles que congregam em alguma igreja. Aqueles que estão amando Jesus, entregando sua vida dia após dia. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, Pai. Aqui está o teu povo, não é o meu povo. Quando eu digo que é a minha igreja, eu digo isso com o coração, Senhor, alegre. Eu digo isso, Senhor, com gratidão, mas no fundo, é a tua igreja, não é a minha. É o teu povo, tu és o dono. Eu falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Aqui está o teu povo. Aqui está o teu povo.
Em nome de Jesus, aviva-nos. Em nome de Jesus, aviva-nos. Derrama teu avivamento poderosamente sobre nós aqui, Senhor. Derrama tua graça, tua glória, teu poder, tua unção sobre nós aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que sejamos avivados, transformados, renovados. Ó Deus, aquela chama que estava se apagando dentro dos corações, que seja reavivada. O Senhor Deus vai reavivar a tua vida. Faz tempo que você não fala em línguas. Você vai voltar a falar em línguas estranhas. Você tinha visões e parou de ter. O Senhor manda dizer para você que as visões voltarão. Você pregava o evangelho com ousadia, com intrepidez, e já fazem anos que isso não acontece. O Espírito Santo manda eu falar para você que você vai voltar a pregar. Você vai ver conversões. Você orava e você via curas, e faz tempo você não tem mais ânimo de orar por ninguém doente. A Bíblia diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. O Senhor manda eu dizer para você que Ele ainda tem um projeto para as tuas mãos. Você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Bendito seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Exaltado seja o nome de Jesus. Levante sua voz. Levante sua voz. Levante sua voz. Você que não chorava há anos, o Senhor manda eu dizer para você que Ele vai devolver as tuas lágrimas. Ele vai devolver as lágrimas para você. Você vai passar a ver de novo as coisas pelo mundo do Espírito e não pelo mundo da carne. Deus vai usar você. Deus vai usar você.